Ok. Então vamos gravar. A minha palavra é de saudação e de felicitação pela vossa perseverança nestes encontros, conhecer um bocadinho a história da salvação e a partir dela também compreendermos melhor a nossa história. Nós temos feito uns encontros via Zoom, outros via presencial. Temos tido a colaboração de padres e diáconos da Vigraria e desta vez será o Sr. Padre Manuel, pároco de Matosinhos, que vai orientar o encontro convosco. De maneira que a partir deste momento eu vou torná-lo anfitrião e a partir deste momento ele orienta o encontro. Está bem? O Sr. Padre Manuel tem todos os poderes para desenvolver agora esta ação. Eu vou procurar estar por aqui, porque também tenho outras coisas, mas estou por aqui por casa. De qualquer maneira, no final, se, se eu não estiver, há a opção em encerrar a reunião e encerrar a reunião para todos. Está bem? Mas eu vou estar por aqui um bocado a espreitar, mas com outras coisas, que também estou a fazer. E desejo a todos uma boa sessão e um obrigado ao Padre Emanuel. Está bem? Uma boa noite. Boa noite. Então, boa noite a todos. Nós, neste encontro, vamos tentar percorrer 6 séculos, da história do povo de Deus, desde o exílio da Babilónia, até de certa forma, depois o exílio não, a opressão do povo, já no tempo de Jesus, do Império Romano. E vamos ver que ao longo da história, este pequeno Estado de Israel foi sempre uma pequena parte no meio de grandes impérios, e para entendermos um bocadinho até a situação de Israel de hoje, penso aqui nesta luta constante que o povo teve que travar com a pressão estrangeira. Nós sabemos que em 932, portanto, antes do nascimento de Jesus, o povo infelizmente dividiu-se em dois. E a partir daí, portanto, nunca atingiu o poder político que tinha conseguido, através de dois grandes reis, que todos nós conhecemos bem, o David e o Salomão. Os motivos exteriores, desta divisão ou desta queda, devem-se procurar nas profundas mudanças políticas que, ao princípio, as regiões do Próximo Oriente, ou Médio Oriente, e finalmente de toda a bacia do Mediterrâneo, e durante estes séculos já não conseguiam encontrar um equilíbrio estável. E assim o povo de Israel, enfraquecido e também desunido, dividido em dois, foi envolvido nesta deslocação de potências políticas sem nunca poder pronunciar uma palavra decisiva, no contexto da política daquela altura. Além disso, as potências em ascensão e em concorrência entre si, em primeiro lugar dos assírios. Sabemos que o povo de Deus, por um lado, esteve no exílio da Assíria. eh, Como o nome indica, será provavelmente na Síria atual, entre ali a Síria e o Iraque. Depois vai descer à Babilónia, que será mais ou menos também entre a Síria e o Iraque, e depois a Pérsia, que será outro país que hoje também está na berra, que é o Irão. E depois aparece outro império dos macedónios, ou alguns chamam dos gregos, que é ali outro já um país que fica ali junto à Grécia. E depois, como nós sabemos, o grande Império Romano, com a sede em Roma, e que de certa forma estava a dominar o país de Jesus, quando ele nasceu. E como podemos ver numa olhada, depois aos mapas, que eu vos enviei, vemos que Israel, no meio destes grandes impérios, foi sempre uma pequena partícula. E então, depois do povo ter baixado ao exílio da Babilónia,
em que aparece um rei com um nome difícil de dizer, Nabucodonosor, em 562 a.C., portanto no século VI. O poderio babilónico foi declinando, foi definhando, como tem acontecido ao longo da história em todos os impérios, que sobem, têm poder, mas depois a história vai se encarregando também de alterar o poder. O enfraquecimento deste império, portanto, o Império da Babilónia, suscita, por sua vez, o aparecimento de outro grande império, o Persa, com o famoso rei Ciro à sua frente. Agora vamos lá ver se eu consigo partilhar aqui os mapas. Está a aparecer? Sim. Está. Pronto, estão a ver aqui a Pérsia, que é, portanto, aqui o junto do Golfo Pérsico, portanto, será o atual Irão. E estão a ver que este está tudo assim meio acastanhado, era todo este império. Portanto, Israel fica aqui, portanto, aqui o Egito, portanto, vinha para aqui a Macedónia, estão a ver aqui na Grécia, e aqui será já perto da Rússia, e da Índia, da China. Portanto, estão a ver que era um grande império que, de certa forma, dominava aquela altura. E depois, então, do famoso rei Ciro, que até o profeta Isaías vai-lhe chamar o enviado do Senhor, ele depois de submeter todas as regiões vizinhas, incluída a Babilónia, a Babilónia que ficaria mais ou menos por aqui, derrotado em 539 a.C., sem grandes dificuldades, Ciro tornou-se o rei de um dos maiores impérios que o mundo jamais conheceu, portanto, a Pérsia. Ciro era um soberano esclarecido e procurava obter o respeito e simpatia dos povos conquistados, o que implicava um certo respeito pelas legiões que existiam naquela altura, pelaquela cultura. Portanto, não tentava impor as leis vindas do Império para todos, mas de certa forma respeitavam uma certa autonomia dos povos, porque no fundo o Império é sempre um conjunto de vários povos, de Mais vários alguma coisa períodos. sobre isto? Paulo Zecas Arlindo, desculpa. Queres dizer mais alguma coisa sobre isto? Eu Otávio, Carla, Rita. pedia que desligassem os microfones. Uma das grandes preocupações foi sempre preservar a autonomia e a religião dos povos sobre o domínio persa. E por isso, em 538, Ciro, o rei persa, promulgou um édito de libertação abrindo aos israelitas as portas do exílio da Babilónia, ou seja, permitiu que o povo que estava exilado na Babilónia, pelo menos parte dele, pudesse regressar novamente à terra prometida. Paulo, O texto refere que 42.300 não há problema, é saber. judeus. Acho que é só isso. Eu podia, acho que é uma senhora chamada Fátima Acho que Carlos. Vou é, desligar. e foi isso que eu disse à Linda. Eu no quinto e no sexto ano, nós tivemos essa discussão em Está equipa de animação complicado. primeiro. E eu no quinto e no sexto ano, e aí vinha a pé para a escola, ainda era um pedaço, e não havia problema nenhum. E depois Eu ia de podia, uma senhora autocarro. chamada Fátima Carlos. Você Nós pode efetivamente, lá ir e passar a agora discussão. temos Julgo que as pessoas três pintinhas em que cima dela, você pode não consegue. mais Como? coisa e que nos exigem um Eu, nível se de você Padre controle. Emanuel for à Dona Fátima Carmen, tem lá três pintinhas, acho que consegue tirar Mas é que eu isto. pensei Eu acho que é preciso saber, que é que não o tinha chefe aqui. tem Há que 15 de saber. Conceição. Apesar de Se não houver do pessoal uma e dia da situação do género, reunião, olha, está aqui a minha filha, ela logo vai com o Arlindo. Ok? Acho que isso, não sei o que eu ia sugerir a todos é que normalmente fazemos as nossas reuniões de pais, temos projeto, e muitas vezes, fazendo reuniões de pais um bocadinho mais cedo, ajuda-nos a definir certas regras das novas equipas de animação
Eu não Houve estou a quase conseguir. 500 da equipa da terceira, que reuniu os pais todos para apresentar a nova equipa de animação, que foi o que eu fiz quando fui Essa é a chefe da senha. unidade da terceira também. Padre Manuel, A nova equipa de Sim. animação se começou clicar em no participantes, cargo, abre então uma vamos dizer lista de todos os que participantes no e total, depois vai vendo calhar, até é ao nome da importante pessoa e nessa altura tem resolver 3 pontinhos do lado direito, mais Sandra ou menos, Costa ou António, qualquer coisa. agora, se calhar, vou dar a palavra Participantes. ao irmão João Sim. ao Otávio e depois ao Paulo. Fátima Pode ser? Carmo. Já está? Penso que já está. Pronto. Pronto. Eh, Então, 538, Ciro, rei persa, promulgou um edito de libertação, portanto, do povo, que regressou, eh, e, portanto, alguns continuaram escravos, mas outros puderam regressar. Os que regressavam do exílio podiam levar consigo os vasos sagrados que o rei babilônico Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém. É preciso, porém, não se limitar a registar o facto do repatriamento do cativeiro babilônico, mas é necessário, sobretudo, fazer uma ideia das consequências religiosas que este repentino e esperado benefício da liberdade teve para os repatriados. O processo da chamada legalização judaica, que se efetuou nos séculos seguintes ao regresso do exílio babilônico e cujos efeitos eram ainda sensíveis no tempo de Jesus Cristo, só se compreende se tiverem em conta tanto as expectativas como as ilusões religiosas do judaísmo posterior ao exílio. Ou seja, quando o povo estava no exílio da Babilónia e ansiava pela libertação, de certa forma, tinha expectativas muito grandes sobre eh, sobre o povo, portanto, e sobre a sua religião. E depois vieram a descobrir que algumas dessas expectativas não se concretizaram com o regresso à Terra Prometida. E então, quais eram as grandes expectativas e ilusões dos repatriados? Em primeiro lugar, nos judeus que tinham sido portados para a Babilónia, tinha-se produzido uma transformação espiritual importante. Como se consideravam instrumentos destinados a expiar as culpas dos pais, podia surgir neles com a máxima facilidade uma espécie de fé na predestinação, como se Deus se propusesse realizar precisamente com eles alguma coisa especial num futuro mais ou menos longínquo. De certa forma, eu diria que se sentiam superiores àqueles judeus que tinham ficado na Terra Prometida. Eles pensavam, quando chegasse finalmente o dia da libertação, teriam uma missão muito especial a desempenhar na fundação do novo reino de David. Compreende-se que os deportados se considerassem os autênticos eleitos, olhando de alto para aqueles que tinham ficado na Palestina Eu quero ouvir, eu não e sei se se está tempo encontravam no depois. meio deles. Este desprezo concentrava-se especialmente contra os samaritanos, considerados como traidores do sangue da religião dos pais. Nós sabemos, por várias passagens do Novo Testamento, que de facto os judeus não se davam com os samaritanos e já vinha daqui, portanto, teve aqui origem neste conflito. Também a piedade dos judeus do exílio tinha assumido um aspecto inteiramente novo. Certamente que eles no exílio não se poderiam dirigir ao Templo de Jerusalém, como sabemos todos, que era o centro de culto para os judeus. Portanto, eles aí não poderiam ir ao templo para oferecer os seus sacrifícios, mas era uma coisa que podiam fazer mesmo na prisão, mostrar a própria fidelidade ao Senhor com o exato cumprimento da lei, das prescrições religiosas. Por exemplo, para entendermos um bocadinho aquele legalismo que depois Jesus vai encontrar, aquele cumprimento escrupuloso da lei, vem precisamente já que não tinham templo, o povo então prendeu-se
ao cumprimento dos preceitos divinos, como escutávamos ontem no Evangelho, sinal desta fidelidade ao divino. No meio dos pagãos babilónios, sentiam-se então continuamente provocados ao cumprimento escrupuloso da lei. Dos exilados era vivo sobretudo o desejo de um futuro rei judaico. E, também para entendermos, por exemplo, aquelas passagens do Evangelho em que Jesus não aceitou ou que dissessem que ele era o Messias, porque havia essa expectativa, já que o povo estava exilado, que viesse então o Messias, mas um Messias poderoso, quase com um exército, que viesse restabelecer novamente a soberania do Estado judaico, do Estado de Israel, do povo de Deus na sua terra prometida, por meio do qual o Senhor haveria de manifestar o seu poder sobre os soberanos e sobre os povos pagãos. Os deportados eram animados por uma fé firme que havia de chegar o dia do Senhor em que o reino de David deveria ser restaurado e Israel devia desempenhar novamente um papel esplêndido de direção, como nos tempos dos grandes reis David e Salomão. Esperavam um sinal do poder do Senhor que aniquilaria os babilónios e designaria os judeus como vencedores e dominadores de tudo. Mas vamos ver que tudo se desenvolveu ou se desenrolou de maneira muito diferente como tinham sonhado o povo. De certa forma, eles tinham sonhado em grande, com uma libertação, com um enviado definitivo que viesse restaurar, e apareceu-lhes então não alguém dentro do seu povo que veio restabelecer novamente a liberdade, mas sim alguém vindo de fora, um pagão, portanto, o rei Ciro. Conquistou a Babilónia em 539 e sem sequer atirar uma seta. Em 538, Ciro publicou o seu Edito de libertação e a repatriação dos judeus, portanto, puderam voltar à terra prometida. Os judeus fizeram uma leitura crente da intervenção de Ciro, que foi considerado, então, como instrumentos nas mãos de Deus, dando-lhe até o título de ungido do Senhor. Portanto, o profeta Isaías vai chamar este rei pagão ungido do Senhor. E, de facto, ao longo da história, do relacionamento de Deus com o seu povo, muitas vezes Deus intervém através de quem menos estamos à espera. E, portanto, o povo depois leu nesta postura de Ciro uma mão divina que o enviou a libertar o povo, portanto, da escravidão da Babilónia. O povo, quando chegou à terra prometida, descobriu que estava tudo devastado, as cidades destruídas. Portanto, por isso os judeus, repatriados do exílio da Babilónia, consideravam-se como o resto, o santo purificado no crisol da deportação, da qual devia surgir o rei messiânico. Mantiveram-se, por isso, separados daqueles que tinham ficado na pátria e, sobretudo, dos samaritanos, como já vimos. E, portanto, este regresso foi algo conflituoso entre aqueles que tinham ido ao exílio e que tinham voltado e aqueles que tinham permanecido na terra prometida. Porque aqueles que tinham voltado, de certa forma, consideravam-se o resto mais fiel ao divino e, portanto, os verdadeiros e herdeiros da herança divina. Para nós sabermos este ambiente pós-exílio, as principais fontes que nós temos são dois livros da Sagrada Escritura, chamados os dois livros de Esdras, e sendo o segundo também chamado o livro de Neemias. Depois de uma primavera religiosa, culminou na consagração do Templo de Jerusalém. Alguns falam mesmo num novo templo que teria sido destruído. Portanto, realizado em 515, o fervor religioso parece ter sido esgotado depressa. Neemias e Esdras eram descendentes de famílias judaicas exiladas em Babilónia e, por conseguinte, defensores do judaísmo mais ortodoxo. Neemias procurou conseguir a fundação
uma província administrativa autónoma da Judeia, que era certamente independente da Samaria, mas ficava sempre em estado vassalo dos persas. Já o sacerdote Esdras tocou-lhe a missão difícil de fazer compreender a todos que a ideia do novo rei David, politicamente independente, era realizável e oferecer ao mesmo tempo as bases e os motivos religiosos nesta nova situação política. Porquê? Porque se o povo tinha sido liberto do exílio da Babilónia, continuava sob o domínio agora persa. Portanto, com uma certa autonomia, mas estavam sobre o Império Persa. Os judeus repatriados do cativeiro babilónico deviam convencer-se que, ao menos por então, a independência de Israel não seria alcançada. Mas o povo de Israel estava inseparavelmente ligado à independência política, ou podia mesmo existir sem ela, podemos perguntar. Esdras fundou a ideia de que há um povo de Israel independentemente da autonomia política, mesmo sob a opressão e apesar da perda da independência. O que é decisivo para a sua existência não são o poder e a independência política, mas a fidelidade ao Senhor que se manifesta na escrupulosa observância da lei. Os israelitas fiéis à lei são os verdadeiros membros do povo de Israel. Depois, mais à frente, na chamada Guerra dos Macabeus e nas várias insurreições judaicas contra os dominadores estrangeiros, que tornaram a deflagrar de quando em vez, apareceu claramente quanto a nova orientação religiosa era custosa para o povo hebraico, estando em conflito aberto com a sua clara consciência de liberdade. Nesta época, Sim, boa noite. Nesta época surge também a chamada literatura sapiencial. De certa forma, o povo, perante aquela situação política, teve que refletir no seu futuro, na sua postura, no relacionamento com os outros povos, e então vai surgir aqui os chamados livros sapienciais. Todos nós conhecemos o livro dos Provérbios, o livro de Jó, como sabemos, retrata aquela questão tão candente do sofrimento, o Cântico dos Cânticos, o Eclesiastes, a Sabedoria. Esta literatura procura dar uma resposta teológica às dúvidas sobre a fé e os problemas existenciais do judaísmo posterior ao exílio. Os temas principais são os seguintes. Primeiro, o Senhor não é um Deus nacional judaico que não tem cuidado com os pagãos, mas é um Deus universal. Ou seja, por exemplo, é aqui que vai surgir também nesta reflexão a imagem do Deus Criador. O Deus que não é apenas um Deus de um povo, mas é um Deus de todos os povos, é um Senhor e Criador de todo o universo. Trata-se aqui uma certa universalização da concepção divina, que não se reduz apenas a ser um Deus que acompanha o povo, mas um Deus de todos, Senhor de todos. Principalmente vai aparecer isso muito no profeta Isaías. Portanto, todas as nações são convidadas para a comunidade de salvação do Senhor e podem ter parte na promessa de Abraão. Surge também aqui uma ideia teológica fundamental, que é a ideia de mediação. Portanto, o povo é escolhido para que, por meio daquele povo, a mensagem de Deus chegue a todos. Portanto, o que significa que Deus não é mais amigo daquele povo do que dos outros, é amigo de todos, escolhe aquele para que, por intermédio do povo de Israel, a mensagem chegue a todos. Depois, outro ponto, um segundo ponto, que é quem observa fielmente a lei permanece membro do povo de Deus, mesmo entre os pagãos, como refere o livro de Tobias. E, portanto, quem é capaz de aderir à mensagem de Deus, portanto, mesmo pertencendo a outro povo, de certa forma, está perto deste reino que Deus quer instaurar. Depois aparece então o livro de Jó e também o Eclesiastes, que pretendem oferecer uma resposta
há terrível dúvida acerca da dor do justo. E nós sabemos o que está por detrás deste livro de Jó. Não é só a questão do sofrimento, mas em si o porquê do sofrimento daquele que é justo. E, portanto, vemos aqui também, de certa forma, a reflexão sobre as questões que mais afetam o coração humano. Depois, com a caída do Império Persa, levanta-se então o Reino Macedónio, com um personagem muito conhecido da história, que é chamado Alexandre Magno. Vamos ver se eu consigo pôr aqui novamente o mapa. Pronto, penso que estão a ver. Ainda não, Ainda não? ainda não. Não. Agora ainda não. E agora estão a ver? Agora sim. Pronto. Sim, sim. Estão a ver aqui a Macedónia, aqui rosa. Aqui ao lado fica a Grécia. E estão a ver que o Império vai se estender aqui por toda esta região, né? Tem aqui o Egito, está aqui Israel. E, portanto, é outro reino também. Portanto, o que está aqui a tracejar são os limites deste reino. E, portanto, Alexandre Magno vai, de certa forma, aqui, contrariamente aos persas, vai, de certa forma, impor um bocadinho a sua cultura. Portanto, e que vai criar muitos conflitos nestes povos que ele vai conquistar. É nesta altura que se difunde o grego como língua em todas as regiões conquistadas. Por isso é que, como nós sabemos, na terra de Jesus falava-se o hebraico, que era a língua portanto, comum, mas também alguns falavam grego, por isso é que, por exemplo, os evangelhos, como sabeis, vão ser escritos em grego. Porque era, no fundo, a cultura comum que se difundiu a partir deste personagem chamado Alexandre Magno. Após a sua morte, em 323 a.C., o império é dividido entre os seus generais. E é aqui que nasce a célebre versão grega da escritura, chamada do 70, portanto, foi, de certa forma, a primeira tradução. A Bíblia que tinha sido escrita em hebraico, portanto, vai passar agora a ser escrita em grego. E chama do 70 porque, segundo a lenda ou a tradição, 70 sábios traduziram a Bíblia cada uma para si e depois chegaram à conclusão que a tradução, portanto, que estavam todos de acordo com a tradução que fizeram, portanto, escreveram da mesma forma, portanto, aí que se chama a versão grega do 70. Portanto, que terá sido concluída portanto, por volta do século II da nossa era. Na Palestina, numa primeira fase, pertencia aos Ptolomeus até 198 a.C., foi conquistada depois pelos Seleucidas. Um dos reis desta dinastia, Antíoco Epífanes, pela sua dureza e intolerância, proibiu as práticas religiosas dos judeus e instalou no Templo de Jerusalém a estátua de Zeus. Por exemplo, não sei se algum de vós está a rezar o ofício de leitura, porque senão, naquelas leituras grandes, nestes dias está a aparecer precisamente este personagem. E depois também, agora vamos aproximar-nos, mesmo nas leituras da missa, vamos aproximar-nos, como sabeis, do final do ano litúrgico, que de certa forma também nos aponta para a escatologia, para o final dos tempos. Vai aparecer precisamente estes personagens
que é o povo que, no meio das dificuldades, foi capaz de permanecer fiel à lei divina, mesmo muitos sendo mortos. Portanto, esta postura veio a suscitar o ódio dos judeus, que acabariam por revoltar-se, criando bastantes problemas. Foi a célere revolta dos Macabeus, de 168 a 142 a.C. Sucedeu desde o exílio uma certa independência do jugo estrangeiro. Passando não muito tempo, emergiram de novo as antigas discórdias internas. E por isso foi pedido intervenção do general romano Pompeu e começou aí então o domínio romano. Vou tentar também novamente publicar o mapa. Penso que já estão a ver. Pronto, estão a ver aqui Itália, Portugal, portanto, enquanto os outros impérios, portanto, era para o outro lado, portanto, este vai se expandir mais para esta parte ocidental, ainda apanha aqui uma parte da África, e, portanto, vai ser segundo o domínio romano que Jesus vem a este mundo. Portanto, como sabemos, quando Jesus nasceu, portanto, porque a partir do ano 63 a.C., a Palestina é ocupada pelos romanos e torna-se mais uma vez um joguete nas mãos alheias. Entrando então em Jerusalém, Pompeu aprisionou Aristóbulo II e reconheceu como rei Hircano II, no ano 63 a.C., mas desta vez com uma autoridade puramente nominal, ou seja, os povos tinham, de certa forma, uma autoridade, vamos dizer assim, regional, mas o poder, de facto, e da força estava em Roma. Após a sua morte, da dinastia Asmoneia foi suplantada por Herodes em 37 a 4 a.C., todos nós conhecemos dos episódios do nascimento de Jesus, que era um não-judeu. Também para ele, naturalmente, o título Rei dos Judeus não era senão nominal, o poder efetivo estava doravante então nas mãos dos romanos. Pronto, era isso que eu tinha para transmitir. Não sei se quereis colocar alguma questão, alguma dúvida que tenha ficado nesta parte tão importante da história do povo de Deus. Se não há, então, despeço-me. Até uma boa noite a todos. Até uma próxima, se Deus quiser. Boa noite, obrigada pela Boa partilha. noite, obrigada. Boa noite, sem paz. Obrigada. Boa noite. Malveres. Boa noite. Sem paz, Muito Manuel, boa obrigada. noite. Uma santa Muito noite, muito obrigada. obrigada. Muito obrigada, foi esclarecida. Bem-haja. Bem-haja. Obrigada. Boa noite. Vou terminar para todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Muito Boa obrigado. noite, boa noite. Boa noite.